Olá, você já pensou qual é o processo de formação humana? Porque nós somos pessoas sociais que caminham sempre a princípio de 2 a 2, de 3 a 3, ou de família em família, de sociedade em sociedade. Já disseram que o ser humano é um animal político, racional, assim como Aristóteles dizia. Mas vejamos, peço que você se inscreva no canal, dá like, comenta se possível sobre o tema. E mais aqui do lado aqui hoje, aqui está Gerson, que não vai aparecer na gravação, mas que durante a conversa que eu vou fazer hoje aqui, ele vai fazer algumas perguntas. E assim vamos ver por que a gente vive. A princípio eu estudo um pouco sobre a formação que nós temos de ser pessoas melhores a cada dia. O que é o ser humano? O que forma o ser humano como uma pessoa justa, boa? Seria que a sociedade mesmo corrompe o homem, como algumas pessoas já disseram? Ou a sociedade melhora o homem, deixa a pessoa melhor? Na escola, no ensino médio, do primeiro ano, na fase introdutória, você pode muito bem escutar a pré-história, o homem período neolítico, o paleolítico, o homem que está saindo da natureza e socializando, se tornando social, uma pessoa que partiu de um princípio natural de natureza, se tornando uma pessoa política, vamos dizer. Política não no sentido pessoa política de político lá que está roubando alguma coisa, que está lesando alguém, mas no político no sentido de ser a pessoa que gerou uma política, leis, normas capazes de colocar uma família, um grupo, uma comunidade no seu verdadeiro eixo. Você tem alguma pergunta assim para falar sobre essa formação humana que nós temos desde o período paleolítico, assim que a escola ensina, assim que é o período paleolítico, pré-história? Dentro desse contexto, tem alguma pergunta assim que é capaz de dar sentido a nós hoje, depois de tanto tempo saindo da natureza, mesmo assim a gente vive na natureza ainda, consome da natureza, tem princípios que a gente não pode desgarrar da natureza? Sobre o homem em sociedade, quando fala aí que a sociedade corrompe o homem, o que você pensa a respeito disso? Você acha que realmente é assim? Ou o homem necessita da sociedade para mostrar o que ele tem de melhor em questões de virtudes, por exemplo? O homem, para mim, eu vou partir do princípio de eu mesmo. A sociedade dá meios capazes da pessoa melhorar. Pelo fato, o homem, nós, não é uma ilha. Nós somos formados de muitas pessoas. No próprio melhoramento nós precisamos de uma educação do pai, da mãe, até da própria tribo, vou remetendo lá à pré-história, quando vivia em tribos. Você precisou de uma certa educação, aqueles caras precisavam de uma certa educação para que seja coletores, para que seja caçadores. Tipo, as mães ensinavam as filhas a ser coletores ali de frutos e os pais ensinavam os filhos a caçar. Então, daquele modelo até hoje, assim, a sociedade sempre dá meios capazes do homem melhorar. Mas de contrapartida, dependendo o que está oferecendo a gente, a sociedade pode transformar o homem na pior coisa que pode existir. Tipo assim, exemplo que temos hoje, assim, no século passado, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, terrorismo que aconteceu 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Então, o homem é um ser racional, capaz de usar a razão dele tão quanto para o mal, tão quanto para o bem. Podemos trazer os instintos próprios nossos, que, tipo, vejamos, não vou partir do princípio falando que é um animal. Um animal tem instinto de preservação da espécie, de querer ser um protetor da família, de querer ser o protetor do seu território. E nós, seres humanos, como somos assim, você tem os instintos de querer segurar tudo para você. Você tem o instinto de querer agarrar pessoas para próximo de você e tem o instinto ainda de raiva, vamos dizer.
esse instinto de raiva de querer colocar pessoas ao seu mercê, ao seu controle. Isso é instinto animal de uma savana, do instinto do mais forte. Bem que não é bem o mais forte ultimamente hoje que está vencendo, mas sim o mais esperto nas palavras, os mais espertos na criação de leis. Então, a formação do ser na sociedade, da pessoa, realmente necessita o convívio com outros? E necessita o convívio, além do convívio, necessita de regras, de leis para que o convívio seja um convívio que vale a pena viver em convívio, porque a sociedade nossa, muito tempo nós precisávamos e necessitávamos viver juntos. Por quê? Uma tribo chegava, vou colocar na tribo, uma tribo chegava e não estava uma com a outra. Uma tribo de índio não estava com outra tribo de índio para combater outra tribo de índio que estava afetando as duas tribos. As duas tribos se juntaram e ficaram mais fortes. Tipo a lei que fala, a união faz a força. Então a sociedade ela só vai ser junta quando tiver coisas, vai ter divergências, né, de pensamentos, vai ter divergências também de ideias também, mas vai ter coisas que vai fazer elas serem pessoas mais unidas, tipo, trabalha pelo meu propósito de defender um local, uma nação, uma família. Então, você pode muito bem ver que, a princípio, sempre que existir uma ameaça, seja fora, que a princípio de hoje as ameaças estão mais dentro da própria sociedade do que fora, como medo de ser assaltado, medo de ser morto. Então, os medos antes, as tribos se formavam porque os medos estavam fora. Outras pessoas, outras tribos poderiam vir atacar. Mas um pouco mais complexo. Depois de viver em sociedade junto, você se tornou um refém da própria sociedade pelo fato de você olhar, tipo, se eu sair de casa, como se você mora na cidade grande, se eu sair de casa à noite, eu tenho o risco de ser assaltado pelo próprio membro da minha própria tribo, minha própria sociedade. A sociedade chegou a um espanto que um já está atacando o outro ali e a gente não tem como se deve sentido. Então é necessário regras porque até a própria sociedade que está no nosso meio pode se corromper, né? Pode haver divisões, por isso as regras são essenciais para um possível controle assim. As regras são essenciais, mas no sentido de que elas podem ser melhoradas. Porque se você coloca uma regra, tá, você que está assistindo aí também, pense bem. Depois vocês podem comentar abaixo também, você que está assistindo, que sobre esse negócio de regra também. Você coloca uma regra. Você deixa aquela regra pendurar por mais de 100 anos. Você tem o direito de reavaliar a regra e ver se aquela regra ainda coincide com a realidade que está vivendo também. Tem horas que, por falar, você não pode colocar no presente uma roupa do passado, né? Uma roupa que não serve mais. A roupa que a gente tinha 12 anos, uma regra, a gente tinha medo de bicho-papão. Era a regra ter medo de bicho-papão. Hoje você sabe que o bicho-papão não existe. Então, essa regra para você não é mais. Você tem que vir outra regra ali para te controlar, para você ter um certo receio e fazer uma coisa mal, o bicho-papão não te pegar. Talvez o bicho-papão hoje pode ser você ir ser preso, né? Mas a regra mesmo, acho que ela só vai ser uma regra consistente quando transformar o animal em humano, vamos dizer. O humano em algo superior a ele mesmo. Eu poderia citar até o filósofo Friedrich Nietzsche sobre a questão do homem super-homem. Porque Nietzsche não era tão ateu como as pessoas falam aí, que não gostam muito, porque Nietzsche, se você ler assim, falava Zaratustra, porque ele fala do homem para super-homem. O homem tem que deixar aquela condição própria de animal para alcançar um ser superior, que a religião cristã fala mesmo que é ser santo, que é algo superior
ao que se elevou acima de todos. Então, se numa sociedade não tem os mesmos princípios, que é essas questões de regras, né, que é o essencial, por exemplo, uma pessoa acha que para obter uma coisa, ele tem que tirar do outro. Se a gente não conseguir fazer isso, ficar na cabeça das pessoas, qual uma outra solução que a gente pode arrumar? Uma outra solução, a princípio, para mim, até o nível de entendimento que eu cheguei, eu não vejo solução nenhuma. Eu não vejo solução nenhuma. Porque se eu colocar uma solução agora, seria o mesmo que eu te dizer que eu sou o autor da verdade, uma solução tão máxima. Vai me sair muito bem, viu? Mas, para mim, uma solução que eu coloco de regras, eu busquei, eu posso dizer que, por falar da graça de Deus, eu posso dizer que eu fui agraciado pela graça divina, pelo fato que até 17 anos não importava com o estudo, eu não falava tão do jeito que eu falava hoje, eu não tinha esse linguajar de dialogar com alguém, de conversar com alguém. Então, existe algo que te impulsiona. Eu não posso dizer que é Deus, talvez seja Deus. Existe algo que te impulsiona, porque de próprio eu posso mostrar ali que é só a própria sociedade buscando oferecer meios que são capazes do melhoramento humano, melhoramento nosso de cada dia. Mas, no entanto, se a sociedade não oferece esses meios, o que resta para todo mundo aí? Cada um se torna autodidata, ok? Cada um vai buscar o próprio entendimento dele, através do esforço, acho que o esforço próprio também, o esforço da própria pessoa. Pelo fato que vai ser muito difícil você, no auge aí, aparecer uma música que te eleva a algum lugar. Vai ser difícil no auge aí, no áudio aí dessa carreira aí de músicas, aparecer aquilo que te dá um gás na vida. Às vezes, quando aparece uma música, mas não é essas coisas. E de outra partida, talvez na sociedade, eu concordo que a sociedade é boa, a sociedade é precisa, e a sociedade oferece meios capazes do crescimento de toda pessoa. De mostrar que eu, sendo quem sou, a sociedade oferece meios difíceis ainda, mas eu posso sair dessa condição que eu sou através de cursos, através de esforço. Eu vou até entrar numa questão religiosa, porque, tipo assim, a graça de Deus tá aqui por cima e meu esforço está aqui. A graça de Deus desceu, mas, assim, meu esforço ainda tem que se encontrar com a graça de Deus. Acho que como aquele desenho da Capela Sistina, lá do negócio, você se encontrando ali, Deus se encontrando, os dois dedos se encontrando. Eu acho que essa coisa, para mim, assim, existe um esforço próprio de dentro da pessoa, que ela percebe que ela precisa melhorar em algo, e existe um esforço de alguma coisa que está aí, pode ser um pensamento coletivo, alguma graça ainda, maior ainda, que existe aí, que é capaz de seu melhoramento. Eu não vou colocar desse lado metafísico não, né, transcendental, religioso, de crenças superiores, mas vou colocar, mesmo a sociedade oferecendo coisas ruins, existe um pensamento por aí ainda que te faz que te proporciona uma capacidade de melhoramento de você. Então, aqueles que buscaram algo além deles mesmos, hoje, que se esforçaram, estão sendo professor, estão sendo radialistas, sendo políticos, né? Uma coisa tão grande assim também, né? Ser político, mas, enfim. Estão sendo pais de famílias também, né? Porque ser pai de famílias. Então, existe algo na sociedade que proporciona você para o bem e para o mal. Então a essência vai depender muito das duas coisas ali. Eu, particularmente, eu não gosto muito quando a pessoa fala que eu tenho meu papel na sociedade. Por que eu não gosto? Porque um papel você está sendo ator. Porque aquele papel, quando você tem meu papel na sociedade, depois você sai do seu papel, sobra o que de você? Nada. Sobra de nada, sobra alguma coisa ali, porque você está no papel.
por trás do papel existe outra pessoa, outro ser ali. Então, eu colocaria, a sociedade tem que deixar você encontrar o seu lugar ali. Aqueles que não encontram lugar, todo mundo vai ter alguma lei, vai ter alguma coisa que vai fazer ele entrar no lugar dele, nem que seja dentro da cadeia. Para mim, é assim, é complexo, da pré-história até os dias de hoje. O homem, para mim, está ficando cada vez mais complexo de se entender. Cada vez está surgindo mais coisas para a compreensão. Por quê? Eu estudo filosofia. Na filosofia diz que tudo começou com a filosofia, nessas ciências que tem por aí. Era filosofia e tal, a filosofia englobava matemática, biologia, geologia, geografia, o que mais? Astronomia. Tinha uns filósofos também que mexiam com astrologia também, então, enfim. Mas englobava tudo isso. Chegou um tempo que aí a filosofia foi distinguindo, foi saindo a matemática, foi virando ciência, foi saindo a biologia, virando a ciência. Aí a última coisa do século aí aconteceu que aí era a filosofia, aí a psicologia desmembrou da filosofia também. Aí depois estava na filosofia lá, aí a neurociência foi lá e desmembrou também na filosofia, pega a filosofia, misturou com a neurociência. Então, parece que quanto mais que a sociedade vai evoluindo, vai existindo mais coisas para se conhecer, coisas para se preocupar também. E cada vez mais que essa evolução vai acontecendo, vai surgindo novas ciências também, que talvez daqui a um tempo vai ter uma ciência que eu nunca vi falar também. Esses dias eu escutei falar da tanatosmortiologia, lógica da morte, que é um cara que é um especialista em tratar de tratar de lutos de pessoas. Eu não conhecia essa ciência. Biociência, bioética. Então são tal ciências que vão surgindo aí. Para mim, quanto mais... É como a árvore, né? Quanto mais vai crescendo a árvore vai dando mais raminho, mais raizinha. Então, é complexo ali. Então, cada pessoa na sociedade parece que vai encontrar um lugar ali para estudar aquela área ali, porque uma pessoa só não consegue estudar tudo. Então, cada um encontra seu lugar, não é seu papel. Para mim, é assim. Tchau, fique com Deus. Se vocês gostaram aí, comenta, dá um like aí, ajuda bastante. Você que é joinha, que tá chegando agora nesse vídeo aí, ó, muito obrigado. Eu tô vendo algumas pessoas dizendo aí que estão assistindo meus vídeos, eu agradeço também. Espero que eu estou fazendo conteúdo assim bastante produtivo e que vocês depois que assistirem esse vídeo podem pesquisar alguma coisa além disso que estou falando, porque é só uma coisa jogada aí que está aí. Espero que chegue até você absorver alguma coisa e que a conversa seja proativa, seja de grande valia para seu entendimento. Tchau, filho.